Fala moçada, beleza? Tô aqui mais uma vez para ajudá-los no plano de estudo tutorado do Governo de Minas Gerais, pessoal. Volume 1, fechamos ele agora com a semana número 4. O tema dessa semana é indicadores demográficos. Mas antes da gente começar, pessoal, é muito importante pra gente que vocês se inscrevam no nosso canal, pessoal. Visite nossa plataforma www.plataformaescolaonline.com.br. Nos sigam nas nossas redes sociais. Por exemplo, toda semana nós disponibilizamos o cronograma de postagens no nosso Instagram, beleza? Eu sou o professor Galvão, professor de Geografia. Pessoal, antes de começar, eu gostaria de pedi-los que me sigam no meu Instagram também. Eu botei bem grande assim para ficar bem nítido, pessoal. Eu agora estou mexendo também com o meu Instagram, assim como também publicarei vídeos no Instagram do Escola Online, justamente devido a um grande quantitativo de alunos que falou: professor, vai para o YouTube, vai para isso. YouTube, pessoal, dá muito trabalho, mas Instagram é um negócio rápido. Vídeos curtos, engraçados, com conteúdo de geografia, beleza? Quem puder aí me seguir, prof.galvão.gel, será um grande prazer, beleza? Começando, pessoal, é uma semana tranquila, matéria pequena, mas é conceito demais. É um grande quantitativo de conceitos para a gente aprender. São os conceitos estruturantes dentro da geografia da população. Mas antes da gente começar, é muito importante uma coisa. Bebam água, por favor. Água é importante. Se vocês não ficarem bebendo água, vocês vão ressecar por dentro. Primeiro, população absoluta. População absoluta, total de habitantes em um determinado espaço, em uma determinada área. Por exemplo, a população absoluta de Viçosa é 80 mil habitantes, que é a minha cidade. Ou seja, existem 80 mil pessoas vivendo dentro de Viçosa. A população absoluta da cidade de Belo Horizonte, não estou falando da região metropolitana, é algo em torno de 2,5 milhões de habitantes. Dentro da cidade de Belo Horizonte, nós temos 2,5 milhões de habitantes. Um outro conceito é a população relativa. A população relativa, pessoal, nada mais, nada menos é a nossa famosa densidade demográfica, que é um cálculo feito a partir do número de habitantes existentes por quilômetro quadrado em determinado lugar. Então, nós pegamos o número de habitantes, dividimos pela área, para a gente ter a densidade demográfica, beleza? E dessa forma, existem outros dois conceitos que estão relacionados a esses dois primeiros conceitos. Povoado. Quando nós falamos que um local é muito povoado, quer dizer que ele tem uma alta densidade demográfica. Se um lugar é pouco povoado, ele tem uma baixa densidade demográfica. Se eu falo que um local é populoso, a população absoluta é alta. Se eu falo que ele é pouco populoso, quer dizer que sua população absoluta é baixa, beleza? Por exemplo, o Brasil é um país muito populoso. O Brasil é o sexto país de maior população no mundo, com 212 milhões de pessoas. Porém, o Brasil, é um país pouco povoado. O Brasil tem menos de 30 habitantes por quilômetro quadrado. Por quê? Apesar do Brasil ter uma população muito grande, seu território é gigantesco, o que faz com que a densidade demográfica seja baixa. Nós temos algumas áreas, até mesmo no centro-oeste, mas principalmente na região norte, que temos um quantitativo de pessoas muito baixo, beleza? Então, fiquem espertos. Povoado, população relativa. Populoso, população absoluta, beleza? Pessoal, um termo também que é muito comum das pessoas confundirem: superpovoamento e superpopulação. Quando nós falamos de superpopulação, é um local que tem uma população gigantesca. Ponto. Por exemplo, a Índia tem uma superpopulação. Por quê? Porque a Índia tem 1,3 bilhões de pessoas. Agora, quando eu falo de superpovoamento, eu não estou falando do número total de pessoas em relação ao local. Eu estou falando a respeito da capacidade daquele local de suprir as necessidades de sua população, por exemplo, em recursos naturais. Se você tem um país com 1 milhão de pessoas, é uma população pequena, se a gente for ver um âmbito global. Mas aquele país tiver sérios problemas para suprir as necessidades, não tiver, por exemplo, a produção de alimento suficiente, matéria-prima suficiente para suprir a necessidade desses 1 milhão de pessoas, nós temos um super
povoamento. Agora, o Brasil, por exemplo, o Brasil é um país de 212 milhões de pessoas, mas ele tem capacidade para suprir as necessidades de sua população. Então, nós não caracterizamos um superpovoamento no Brasil, beleza? Superpovoamento está relacionado à capacidade de um local de suprir as necessidades de sua população, ok? Taxa de natalidade, pessoal, cuidado, não é apenas número de nascimentos. Quando eu falo número de nascimentos, estou falando de natalidade. A taxa de natalidade é um cálculo que nós fazemos a partir do número de nascimentos, multiplicando por 1000 e dividindo pela população total de um local. Por que que a gente multiplica por 100 para depois dividir pela população? É como se fosse uma porcentagem. A porcentagem seria a natalidade vezes 100 dividido pela população. Só que a taxa de natalidade ela é uma pormilagem. Ao invés de ser por 100, é por 1000, beleza? Dessa forma, nós também temos a taxa de mortalidade. Desculpa que aqui eu coloquei 2 vezes taxa de natalidade. Pessoal, taxa de natalidade, taxa de mortalidade seria o número de pessoas que morreram vezes 1000 dividido pela população. Só façam aí na segunda aí que está a taxa de natalidade de novo, coloca a taxa de mortalidade, o que tiver escrito nascimento você coloca mortes, o que você tiver lá de taxa de natalidade você bota a taxa de mortalidade, beleza? Crescimento vegetativo, também chamado de crescimento natural da população. É o número de nascimentos menos o número de morte. Ah, professor, eu sempre confundo se é o nascimento eu somo ou se é a morte que eu somo, eu não sei. Vou te dar uma dica. Quando a pessoa morre, tem gente que fala -1. Pronto. Então a mortalidade sempre vai ser menos, é uma pessoa que deixa de existir. E quando nós temos um nascimento, é uma pessoa nova que surge no mundo, beleza? Então, crescimento natural ou crescimento vegetativo, natalidade menos mortalidade. E o crescimento demográfico, ele é mais completo que o crescimento vegetativo, o conceito, porque ele leva em consideração também os fluxos migratórios. Ou seja, a quantidade de pessoas de fora que chegam e a quantidade de pessoas que saem do local. Então, o crescimento demográfico é um cálculo feito pela natalidade menos a mortalidade mais imigração. Imigrante é aquele que chega no local. Menos emigração. O emigrante é aquele que sai de um local. Um exemplo. Se eu sair do Brasil para ir morar nos Estados Unidos, viver nos Estados Unidos, no Brasil eu sou um emigrante, ou seja, eu saí do Brasil. Mas lá nos Estados Unidos eu vou ser um imigrante, porque eu cheguei nos Estados Unidos. Beleza? Lembra de exportação, que começa com E também, assim como o imigrante, que é quando você vende um produto para fora, o produto sai do seu país. E importação, que é quando chega um produto importado, ou seja, internacional para você, que é o mesmo caso do imigrante que vem de fora para o nosso país, beleza? E a taxa de fecundidade? É o conceito mais importante, na minha opinião, sobre todos esses que a gente viu. Porque a taxa de fecundidade, ela afeta diretamente a questão da estrutura etária de uma população. Assim como a taxa de natalidade e mortalidade, mas ela é um conceito mais completo, vamos dizer dessa forma. A taxa de fecundidade é o número médio de filhos que uma mulher entre 15 e 49 anos de idade vai ter em sua vida. E a partir dessa taxa, a gente consegue delimitar o crescimento populacional a longo prazo de um determinado lugar. Por exemplo, se um local ele tem em torno de 3 filhos por mulher de taxa de fecundidade, ele vai continuar tendo um crescimento populacional bacana, até talvez um pouco grande. Agora, se ele tiver uma taxa de fecundidade abaixo de, sei lá, 1,2 filhos por mulher, a tendência é que nós tenhamos uma diminuição da população a longo prazo. Para se ter um balanço saudável da população, um crescimento baixo, ou um declínio um pouco baixo também, mas manter uma estabilidade, uma estrutura etária saudável na população, é necessário que a taxa de fecundidade esteja em torno de 2,1 filhos por mulher. Beleza? Ah, professor, eu não entendo. Como que vai ter 2,5 filhos por mulher? A mulher tem 2 filhos e depois o terceiro filho nasce só o braço? Não, meu filho. Se você pensou nisso, isso daí você está com a mente poluída, tá? Eu não pensei nisso. Eu não. Só dei um exemplo. Mas esse 0,1 aí não é um bracinho só que vai nascer, não. Quer dizer que a cada 10 mulheres, 9 vão ter 2 filhos e uma vai ter 3 filhos. Pronto, aí vai dar 2,1 de média. Pessoal, atualmente o Brasil possui uma taxa de fecundidade que já deve estar batendo 1,7 a 1,6 filhos por mulher. Uma taxa de fecundidade muito baixa, o que vem fazendo com que nós tenhamos uma diminuição drástica das populações jovens no Brasil
e, devido a melhoras nas condições de saúde nas últimas décadas, nós tenhamos um aumento da população de idosos. Isso, a um médio prazo, eu falo médio prazo porque talvez daqui 10, 20 anos isso já vai começar a acontecer, nós deveremos ter uma diminuição da população brasileira. E isso é um problema. Não a diminuição, mas o problema maior é quando a gente vê uma população de adultos e jovens relativamente baixa e uma população de idosos muito alta. Os gastos públicos vão aumentar consideravelmente. Por isso que nós tivemos, por exemplo, a reforma da Previdência há poucos anos atrás. Beleza? Rapamole é doce. Ah, eu esqueci de colocar o negocinho para aparecer depois. Não importa, vamos continuar assim mesmo. Eu esqueci de alterar para eu, depois que eu falar o exercício, aparecer a resposta. Não tem problema. Tá lá. Embora o Brasil esteja entre os países mais populosos do mundo, quando se relaciona sua população total com a área do país, obtém-se um número relativamente baixo, ou seja, o Brasil tem uma baixa densidade demográfica. Vocês lembram que eu falei isso? A essa relação de população à área damos o nome de... Pessoal, A, taxa de crescimento? Não, taxa de crescimento seria natalidade menos mortalidade, crescimento vegetativo. B, índice de desenvolvimento. Pessoal, o índice de desenvolvimento humano, o IDH, ele mede o nível de desenvolvimento de um local, levando em consideração a riqueza, a expectativa de vida e a educação de um determinado local. Beleza? Então, falso. Resposta, letra C. A densidade demográfica, que é um cálculo feito a partir de habitantes por quilômetros quadrados. Ok? Tranquilinho, essa daí. 2. O envelhecimento da população está mudando radicalmente as características da população da Europa, onde o número de pessoas com mais de 60 anos deverá chegar nas próximas décadas a 30% da população total. Graças ao avanço da medicina e da ciência, a população está cada vez mais velha. Eu não sei se eu chego lá não, tá, gente? Vou ser bem sincero. Eu tô gordo, sedentário, tô ficando cabelo branco, estressado, devo estar já podre por dentro. Se eu chegar ali nos 37 anos, eu acho que eu já tô no lucro. Pra falar a verdade, teve uma vez, não sei se vocês já perceberam, aqueles cálculos de quando você vai morrer, né? Tem sites que fazem isso. Faça aqui pra você saber quando você vai morrer. Aí eu fui escolhendo os negócios, pá. Aí tava lá que era pra eu ter morrido com 17 anos de idade. Então eu já tô fazendo hora extra, beleza? Eu vou ser um cara que vai diminuir a expectativa de vida do Brasil, provavelmente. Isso ocorre graças ao avanço da medicina e da população cada vez mais velha. Isso ocorre em função do... Resposta letra A. Declínio da taxa de natalidade e aumento da longevidade, pessoal. Ou seja, estão diminuindo o número de nascimentos e as pessoas estão ficando mais velhas. E isso pode gerar justamente uma diminuição da população, porque mesmo as pessoas ficando mais velhas, chegam a uma faixa de idade, a partir principalmente dos 80 anos, que mesmo a pessoa que é saudável, ela tende a morrer. É algo natural a pessoa morrer a partir dos 75, 80 anos de idade. Então, se você tem uma população de idosos muito elevada, a tendência é você ter uma diminuição da população, porque a sua mortalidade vai aumentar. Beleza? Questão número 3. Um estudo sobre a dinâmica e a distribuição da população de uma determinada área é realizado a partir do conhecimento e da compreensão de seus indicadores demográficos. Em relação a alguns desses indicadores, analise as proposições abaixo, assinando um V para as informações verdadeiras e um F para as falsas. A primeira aí. A densidade demográfica é obtida a partir da divisão da superfície territorial de lugar pela sua população absoluta. Ué, professor, não é isso não? Pessoal, cuidado. A divisão não é território por população. É população por território. É habitantes por quilômetro quadrado. E não quilômetro quadrado por habitantes. Beleza? Então, falso. Segunda, o crescimento vegetativo é calculado com base nas taxas de natalidade, mortalidade e migração? Falso. O crescimento demográfico leva em consideração migração. Crescimento vegetativo, apenas natalidade e mortalidade. Vamos beber água, gente. A terceira, o superpovoamento de uma área não é identificado apenas pela densidade demográfica, correto? Mas também pelas condições socioeconômicas existentes. Corretíssimo. Ou seja, a capacidade de você conseguir sustentar aquela população naquela determinada área. Beleza? Correto. A quarta. A taxa de mortalidade infantil identifica o número de óbitos de crianças menos de um ano. Verdade. Mortalidade infantil, número de mortes, crianças com menos de um ano de idade. A mortalidade infantil é um dos principais fatos para a gente determinar o nível de desenvolvimento de um local. Porque se a mortalidade infantil ela é alta, isso significa que a saúde tem sérios problemas.
Porque a partir do momento que você tem um grande número de crianças recém-nascidas morrendo, é porque é uma faixa etária onde ainda está muito vulnerável, quer dizer que o sistema de saúde tem sérios problemas. Beleza? Então, verdadeiro. E a última, a taxa de fecundidade é um indicador populacional que influencia diretamente o comportamento de um outro indicador, a natalidade. Verdade. São diferentes, mas estão totalmente ligados entre eles. Atividade aí número 4. Leia. O Brasil em 2020. Será, é claro, um Brasil diferente sobre vários aspectos, a maior parte deles imprevisível. Uma década é um período longo e suficiente para derrubar certezas absolutas. Ninguém prediz uma Revolução Francesa, uma queda do Muro de Berlim ou um ataque às Torres Gêmeas de Nova York. São uma pandemia, né? Hoje nós poderíamos colocar aí, por exemplo, a pandemia. Mas é também um período de maturação dos grandes fenômenos incipientes. 10 anos antes da popularização da internet, já era possível imaginar como ela mudaria o mundo. Da mesma forma, fenômenos detectáveis hoje terão seus efeitos mais fortes a partir de 2020. Tá lá, éramos 6, seremos 3. Pessoal, essa figura aqui, ela não cai em prova, ela despenca. Em 60, a média de filhos por mulher, 6 filhos por mulher. Em 80, 4 filhos por mulher. Em 2000, 2 filhos por mulher. Em 2020, algo em torno de 1,5 filhos por mulher. E existem os efeitos para isso, né, pessoal? Existem os motivadores para isso. Com base no enunciado na imagem, apresente características para explicar o fenômeno da transição demográfica no Brasil. Pessoal, a transição demográfica no Brasil ela é caracterizada pelo envelhecimento da população e diminuição, por exemplo, da taxa de natalidade, consequentemente da taxa de fecundidade. Os motivos que levam à maior expectativa de vida são as melhorias na saúde, o que faz com que as pessoas vivam mais tempo. Em relação à diminuição drástica da natalidade ou da taxa de fecundidade, isso está relacionado, por exemplo, a alguns fatores, como a maior inserção da mulher no mercado de trabalho, o aumento do custo médio de um filho, o aumento da utilização de métodos contraceptivos. Então, pessoal, a partir dessas características, nós temos a justificativa por essa mudança da estrutura etária e populacional do Brasil, beleza? Basicamente, a gente tem 3, alguns colocam 4 fases da transição demográfica. A primeira, o crescimento primitivo, alta mortalidade, alta natalidade, a população cresce pouco, locais extremamente pobres são assim. O segundo, explosão demográfica, a natalidade continua alta, o Brasil viveu 70 até a década de 80 pelo menos. A natalidade continua alta, mas a mortalidade cai devido a melhorias na saúde, a expectativa aumenta, com isso nós temos um crescimento acentuado da população, foi o que aconteceu no Brasil 70, 80, até mesmo na década de 90. A terceira fase, que é o envelhecimento populacional, você tem uma diminuição da natalidade, mas a mortalidade é muito baixa, porque você tem um aumento da expectativa de vida considerável e uma mortalidade infantil já bem baixa. Então você ainda tem um crescimento populacional, mas a sua pirâmide etária ela começa a estreitar a base, o número de nascimentos já diminui. Se você não fizer nada em relação ao incentivo de natalidade, você vai ter provavelmente a quarta fase, que é o declínio populacional, que é quando se tem a mortalidade superior à natalidade, não por motivos de condições precárias de saúde, mas devido à baixa taxa de natalidade por vários anos seguidos. Beleza? E para finalizar, atividade número 5. Aí a taxa de fecundidade total do Brasil sai de 6,28 na década de 60 para 1,9 em 2010, provavelmente hoje em torno de 1,7, 1,6, até mesmo 1,5. O processo registrado no gráfico gerou a seguinte consequência demográfica. Decréscimo da população absoluta? Ainda não. Nós não temos a diminuição da população brasileira, segundo o IBGE. Isso vai acontecer entre a década de 2030 e 2040, beleza? Então, não ocorre isso ainda. Falso. B, redução do crescimento vegetativo. Correto. Se nós temos a diminuição da natalidade de forma acentuada nesse tempo, a tendência é ainda termos um crescimento populacional, mas ele ser menor. A curva está começando a querer chegar numa estabilidade, beleza? Ou seja, a população brasileira se manter num determinado nível. Resposta, então, letra B. Pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode comentar aqui que eu respondo. Eu estou sempre respondendo os comentários de vocês. Se gostou do vídeo, deixa seu like. Qualquer dúvida, sugestão, crítica construtiva, manda um comentário. Não esqueça de seguir nossas redes sociais. E também, por favor, por quem puder, me siga também no meu Instagram, que eu passei lá no primeiro slide para vocês, prof.galvão.gel. Beleza?
Forte abraço, tamo junto e até a próxima, pessoal. Valeu!